Boa noite. A crise do setor elétrico nacional coloca o Brasil diante de novos dilemas. A era da energia abundante e de tarifas baratas acabou. A eletricidade produzida não é mais suficiente e a curto prazo poucos resultados são possíveis. O problema, que não é novo nem exclusivo do Brasil, coloca o racionamento como inevitável e nos obriga a um novo e importante debate. O Roda Viva esta noite faz uma edição especial, trazendo para o centro do programa a crise do setor elétrico e a discussão que isso provoca na busca de soluções e na revisão do nosso modelo energético. O Brasil vai sofrer um racionamento de energia da ordem de 20% a partir de 1º de junho. Alguns técnicos preveem consequências tão graves para a economia quanto as da crise do petróleo em 1973, causada pela guerra no Oriente Médio. Na atual crise, o governo culpa São Pedro, que não mandou chuva suficiente este ano. Os especialistas em energia discordam. Eles dizem que faltou investimento, principalmente em linhas de transmissão. Nos últimos 6 anos, o consumo de energia elétrica no país cresceu 33%, enquanto a expansão da capacidade geradora ficou em 25%. A falta de chuvas agravou o problema, reduzindo os reservatórios a níveis críticos. Principalmente porque 84% de toda a energia elétrica produzida no Brasil depende de quedas d'água. O restante vem de usinas térmicas, 13%, e das usinas nucleares de Angra dos Reis, 3%. Na outra ponta, a do consumo, a indústria responde por 43%. O uso em residências, 27%. No comércio, 16%. Outras utilizações, 14%. O governo admite que custou a perceber o tamanho da crise. Primeiro falou em adotar um programa de racionalização. Depois, mudou o discurso para cotas com multas. Por fim, ao se dar conta da gravidade, optou pelo racionamento com apagões. A ideia da multa, que era impopular e poderia gerar uma enxurrada de ações na justiça, foi abandonada. Mas permanece a ameaça de elevação da tarifa como forma de estimular investimentos na geração de energia e reduzir o consumo. Para a Federação das Indústrias de São Paulo, uma coisa já está certa: o racionamento vai comprometer as metas de crescimento econômico do país. Para participar desse programa especial, nós convidamos o professor Maurício Tolmasquim, coordenador do Programa de Planejamento Energético da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa também o economista Adriano Pires, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está conosco ainda a advogada Flávia Lefevre Guimarães, coordenadora de Serviços Públicos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Participa do Roda Viva Especial o engenheiro eletricista e jornalista Paulo Ludmer, diretor executivo da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, a ABRACE. Está ainda no Roda Viva o jornalista José Paulo Kupfer, colunista e editor de opinião do jornal Gazeta Mercantil. E também o engenheiro eletricista Afonso Henriques Moreira Santos, secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E se você quiser participar do programa, fazer a sua pergunta ou registrar a sua opinião, pode usar o nosso telefone, que é o 0, código da operadora 11 252 6525. O nosso fax é o 3874-3454, aqui em São Paulo também. E o endereço do programa, rodaviva@tvcultura.com.br na internet. Para botar a bola em jogo, eu queria aqui ler resumidamente a notícia que vem da Agência Estado, com um resumo do que foi discutido hoje na instalação da Câmara de Gestão da Crise Energética, que foi conhecida aí um pouco humoristicamente como o Ministério do Apagão, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso instalou essa Câmara, disse que vai antecipar em 5 dias o anúncio das medidas de racionamento de energia elétrica nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Norte e Sul do país ficam fora por enquanto. E amanhã será publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória que permite, por exemplo, que essa Câmara de Gestão proponha mudanças no orçamento da União, permitindo obras que atendam à necessidade de desenvolvimento do setor elétrico ou até mesmo determinar que haja mais agilidade por parte do IBAMA na liberação de licenças ambientais para a construção dessas usinas. Há outras medidas, como, por exemplo, a saída do funcionalismo às 5 horas da tarde, metas para a redução
do gasto de eletricidade nos organismos oficiais, mas nenhuma definição mais clara, salvo o fato de que o racionamento começará no dia 1º de junho. O ministro Pedro Parente já mencionou que nem mesmo a possibilidade de algum tipo de punição para quem gaste a mais está descartada, embora não vá existir, segundo ele, aquela multa que havia sido proposta, pelo menos nos moldes em que se propôs anteriormente. Eu queria propor aos participantes aqui um desafio. É evidente que a compreensão de por que chegamos a essa situação, as responsabilidades indiscutíveis do governo nessa falta de planejamento, a redução de investimento que houve, são temas importantes do nosso debate. Mas eu tenho a impressão, falando em nome do público, do telespectador, que mais importante do que isso é tentar entender o que é que acontece a partir do dia 1º de junho nesse país, o que é que a gente pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa para evitar que isso seja algo parecido com aquelas catástrofes que a gente vê nos filmes norte-americanos e que lá no cinema terminam sempre muito bem, muito obrigado, graças a alguns heróis. A situação na vida real é um pouco diferente. E eu queria começar com o secretário para que ele, enfim, colocasse aí o seu ponto de vista em relação a isso. O que é que vai acontecer? O que é que dá para saber que já vem pela frente? Primeiramente, queria cumprimentar, agradecer o convite. Quem viu o posicionamento do presidente sabe que as orientações e determinações serão conhecidas na sexta-feira, portanto, não me cabe divulgar nada antes, até porque eu não conheço, será feito nesse período, nós temos muitos estudos e a decisão será tomada até sexta-feira, mas eu vou tratar de maneira mais genérica. Eu sou um otimista. Acho que, durante muitos anos, nós da academia, que é a minha origem na universidade, defendíamos conservação de energia, defendíamos uma mudança de postura da sociedade brasileira, defendíamos cogeração, fontes alternativas, e eu acho que é chegado o momento. Eu não falo isso de forma poética, eu falo isso de forma muito pé no chão. Acho que esta oportunidade é única para a sociedade brasileira reavaliar aquela energia relativamente barata, aquela energia abundante, porque aqui no Brasil nós sempre seguimos, a demanda, era a oferta sempre atendendo a demanda, raríssimas vezes tivemos problemas. Nós temos que saber que isso é bastante custoso, que isso é uma opção da sociedade, por vezes deixamos de ter saúde, deixamos de ter transporte, para ter um parque gerador, até por vezes exagerado. E deixamos de fazer a nossa parte, usar racionalmente este recurso, usar racionalmente a energia, porque a energia sempre implica em degradação. Eu uso uma lâmpada aqui, pode ter certeza que eu tenho algum problema ambiental na ponta. Portanto, essa mudança de postura condiz totalmente com este novo momento que vivemos nesse século XXI, de preservar os recursos ambientais, de termos uma nova ética na sociedade como um todo. Quem se habilita? Desculpa. Não, eu queria saber se alguém tem enfim, dos especialistas aqui, não é o meu caso, eu sou apenas um jornalista, se alguém tem uma ideia de como poderá ser o corte de energia. Porque as pessoas querem saber quando é que elas vão ter que planejar a subida no elevador, por exemplo. Como é que isso pode ser? Qual é a melhor maneira? O que se pode imaginar que na situação atual o governo possa decidir quanto a isso? Perguntar para o Paulo, que conhece bem esse assunto, embora a coisa dele sejam grandes consumidores, né? Aqueles 200, né, Paulo, que consomem 1/4 de toda a energia que o país consome. Mas não é esse o caso. Talvez você possa dar uma ajuda nessa parte. Olha, boa noite a todos. É muito difícil desenhar essas coisas que dependem de regras. Eu tento me colocar, talvez isso seja um excessivo da minha parte, mas tento me colocar no lugar das pessoas que estão sentadas a esta hora, tentando desenhar como é que as pessoas vão subir no elevador. E é de uma complexidade, Kupfer, de uma complexidade que, veja bem, eu acho que o governo, pensando para frente... Deixa eu te tentar focar. É melhor
períodos menores de corte em picos, por exemplo, de 7 às 9 da noite, que é um horário que se consome mais, ou é melhor períodos maiores, de 4, 5, 6 horas, em momentos em que o consumo é menor, de tarde, no começo da manhã, sei lá. O que é mais interessante, o que vai acabar prevalecendo se o ponto de vista técnico for considerado? Exatamente, eu iria desaguar na resposta, só peço um pouco de paciência. Eu vejo que as pessoas que lá estão, elas estão com critérios, alguns razoáveis e indiscutíveis. A gente sente em todas as simulações que até agora foram apresentadas à sociedade, a gente sente um privilégio às atividades produtivas que vão pagar as contas nacionais públicas, as contas externas, que vão manter os empregos produtivos, empregos de alta qualidade, difíceis de serem erguidos por uma mão de obra melhor que o Brasil tem. E vejo que esse privilégio, que não é tanto, é um pouquinho em porcentagem de corte, é distinto do corte que se pretende aplicar ao ócio, ao entretenimento, ao divertimento, que são muito importantes para a vida humana, para a qualidade de vida. Então, eu vejo, Kupfer, que não há a novela vai ficar no escuro, é isso que você está falando? Eu acho que o ócio, mas veja bem, eu peço até aos meus companheiros de discussão esta noite, que se entenda bem que não se trata de um fenômeno comercial, de um fenômeno financeiro, de uma discussão tributária ou de qualquer ordem desse tipo, ou de alguém vampirizar a crise, se locupletando dela, ganhando mais ou ganhando menos. O momento é um momento de crise física e elétrica. Toda a politização que vem ao redor disso, ela é natural, o ser humano é uma dimensão humana, a dimensão política. Eu gostaria até de fazer uma parte, Paulo, porque eu acho que isso que você está falando é muito importante. Eu estive lendo jornais esse fim de semana, as revistas, e a gente vê uma posição muito ruim, que é a posição que você, inclusive, está, de certa maneira, levantando, que é de levar pânico à população. Eu acho que isso é uma maneira errada de enfocar. Toda a crise, ela por si é uma crise, tem coisas ruins, mas na crise a gente aprende também, tá certo? Então eu acho que a gente tem que procurar retirar dessa crise os fatos positivos, como o secretário de Energia colocou. Quer dizer, é o momento da gente incentivar a população a racionalizar o consumo de energia, é o momento da gente mostrar até para as crianças, eu em casa procuro falar para meus filhos, olha, a energia cada vez vai ser mais rara, queira a gente ou não, a gente está mal habituado nesse país. A gente está passando por um momento nesse país, até como a gente podia chamar de uma pós-industrialização. Quer dizer, então, são momentos onde a energia fica cara e a gente vai ter que se reeducar. Então, eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade aqui para tentar tirar esses efeitos positivos da crise e não levar pânico à população. Tá certo? Eu acho que, só terminando, eu acho que a gente tem no Brasil vários tipos de consumidores de energia. Então, a gente, em vez de discutir que não vai ver novela das 8, a gente pode discutir o que é que se vai fazer com os consumidores, por exemplo, até que o Paulo pode ajudar a gente aqui, que são responsáveis, 5% dos consumidores de energia elétrica do Brasil são responsáveis por 50% do consumo, tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que analisar classe por classe. Então, eu acho que politizar, ficar detido nessa questão eu podia só intervir um momento, porque eu acho que eu não sei, eu acho que essa discussão está no mundo errado, eu não sei quem está discutindo aqui. Me desculpem. Nós estamos há 15 dias de o maior racionamento da história desse país. É uma crise que não houve no passado igual. Me desculpem, não é querer alarmar, mas é a realidade. Se nós tivéssemos começado a racionar em março, teria cortado 5%. Em abril, 10%. Agora, são 20%. Cada dia que passa, tem que cortar mais. É uma crise grave. Então, nós não podemos... Veja bem, nós estamos há 15 dias de não sei o quê, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia 1º de junho nesse país. Não. Então, veja bem, nós não sabemos nem o que nós estamos discutindo. Porque nós estamos aqui, dia 1º de junho vai acontecer algo,
que nós não sabemos o que é. Não sabemos se é multa, não sabemos se vai cortar energia, não sabemos quanto vai cortar energia. Na primeira É uma de junho, desinformação. sexta-feira próxima. Veja bem, os Sexta-feira agentes econômicos, os consumidores precisam ser informados. O distribuidor precisa saber o que ele vai fazer, como que ele vai se programar. A segurança pública tem que saber como agir. Maurício. As indústrias têm que saber como A dona atuar. de casa tem que saber que horas que ela faz a feira ou que ela chega em casa para pegar o elevador. Não, então eu gostaria- Nós estamos não, falando de uma gostaria só de coisa falar sem uma precedentes coisa. e nós não sabemos Não, nada. eu tô achando que o nosso amigo Maurício está com uma nostalgia do regime militar que me estranha tremendamente. Não, desculpe. Nós estamos num regime de direito, um regime democrático, que temos que seguir as regras, Não significa obedecer. ser anarquia, Veja precisa bem, ter quando governo. o presidente diz que não pode ter multa, é por uma questão legal. Agora, era fácil na época da ditadura militar. Faça-se. Faça-se como eu, todo-poderoso, imponho. Estamos num regime democrático, um regime que não é de exceção. Será, mesmo numa situação grave como essa que sofremos, temos que respeitar os princípios da democracia Mas sem dúvida e alguma, do estamos de preparo da governo. sociedade. Portanto, dizer que estamos inertes, Maurício, você sabe Não. que não estamos inertes. Você sabe que existem dezenas de estudos, simulações, apenas as decisões merecem ser analisadas, merecem não, têm que ser analisadas à luz de todo o quadro jurídico, de todo o impacto econômico e dá impressão, uma impressão falsa, e você sabe bem, ao telespectador, que o governo está inerte. Absolutamente não está inerte. Então, Eu quais são digo as aos medidas? senhores que têm estudos de janeiro do ano passado sobre a questão da tarifa extrafiscal, da questão, essa chamada multa erradamente, não é multa, é uma tarifa extrafiscal já prevista nos princípios legais e, portanto, ao colocar isso, parece o seguinte, me deu bastão, eu sou o general e vou mandar, e a sociedade se cala. Se me desculpe, não é este o regime que nós estamos vivendo. De nós qualquer precisamos forma, de eu gostaria- governo. Veja bem, a população... Governo numa época de- democrático ou ditatorial? Não, Ditatorial. Você democracia, pede o mas precisa de ditatorial, governo. ditatorial. Numa época de crise, veja bem, numa época de crise como nós vivemos, todos se voltam para o governo. Todos os agentes econômicos estão esperando uma orientação. Está todo mundo parado, o país está parado, especulando. Um dia fala uma coisa, um dia fala que não tem crise. Depois fala que, que vai ser racionalização. Eu queria retomar o que o Paulo Marcum colocou no Só um início. pouquinho, eu queria só deixar a palavra. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o seguinte. Nós, mais uma vez, estamos voltando a discutir. Isso que eu ia falar. Não. Eu acho o seguinte, o que o telespectador quer saber, que acho São que não foi soluções. mencionado por ninguém aqui, Isso. é como é que a coisa pode funcionar. É isso que as pessoas querem saber. Isso É. Esse é o ponto. E é nesse sentido que eu gostaria Por de favor, falar. Flávia. Eu gostaria de falar porque o que se disse aqui até agora, tentando enfocar a questão como alguma coisa positiva por algum aspecto, ao meu ver, isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque o Brasil, de qualquer maneira, e isso os especialistas dizem fartamente, já consome muito pouca energia se comparado a outros países, inclusive países em fase de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Especialmente a classe residencial, por conta de toda essa reestruturação da política tarifária que aconteceu de 94 para cá, né? A classe residencial de consumo tem sido extremamente penalizada. O IBGE tem divulgado números que mostram a redução da média de consumo da classe residencial. A Eletrobras soltou números o ano passado mostrando o percentual do crescimento do nível de consumo da classe residencial, da classe comercial e da classe industrial. E a classe residencial vem tendo um crescimento do nível de consumo quase que vegetativo. As tarifas subiram para a classe residencial enormemente, porque acabou-se com o subsídio cruzado e a gente tem a classe residencial pagando em média a energia $100, enquanto a classe industrial paga em média $50. Então eu pergunto, o nível de inadimplência, e o governo sabe disso porque tem matérias no jornal mostrando a preocupação do governo com o nível de inadimplência. O nível de inadimplência já está altíssimo, acima do razoável. Então eu pergunto, como é que o governo vai tratar, nesse momento, de fazer as pessoas reduzirem o consumo, sem considerar que se dê um estímulo para as pessoas, ou se considerar, como a gente vê no jornal, depois que caiu a sobretaxa, que na realidade é multa, que a tarifa pode aumentar para reduzir o consumo.
Se essa comissão se reúne para chegar a essa conclusão, essa é a conclusão mais fácil. Então, a gente sobe o preço da tarifa, resolve o problema das distribuidoras, atrai aí, de certa maneira, não sei como, porque você reduz o consumo, algum tipo de investimento aqui no Brasil, e acaba com o consumo. E diminui o consumo, tudo bem, mas e aí? A doutora Assim Flávia é fácil. está olhando para mim, eu acho que eu mereço, então, responder essas colocações, né? Veja bem, em primeiro lugar, comparar consumo no Brasil com consumo em outros países é muito difícil. Essa análise absolutamente não é linear, não é uma proporção, pelo nosso clima, pelo tamanho do nosso dia, o efeito sol, o efeito claridade, é absolutamente diferente dos nossos hábitos, não é? Então, eu acho qualquer comparação, e não sou eu, me lembro até de estudos já feitos pelo doutor Maurício, o professor Maurício, sabe até dizer com mais capacidade que eu, mas a questão é o seguinte, nós não temos hoje energia, ponto, para atender o mercado como está. Quais mecanismos nós temos, doutora Flávia? Não, Nós temos que racionalizar, temos que racionalizar. Claro, Muito temos. bem. Então ela já concordou que nós temos que racionalizar. Muito bem. Eu acho que se o consumidor racionalizar de forma voluntária, é 10, maravilhoso. Não precisamos fazer nada de sobretaxa, eu nem sei se vai ter, como disse o presidente da República, será sexta-feira, não estou colocando qual será o mecanismo, mas a palavra é racionalizar. Se racionalizarmos, a palavra racionar, ela vem no segundo plano. Racionalizou, não tem racionamento. Agora, não havendo esta tal racionalização, temos que ter medidas coercitivas. Não há outro mecanismo, é uma questão de física. A capacidade de atender o mercado é insuficiente. Eu estou com a senhora. A senhora esteve comigo ano passado, quando discutimos toda a reestruturação tarifária. Sabe que foi um processo democrático, aliás, ainda não finalizou, não é? Mas, por outro lado, com um debate amplo, tivemos todos nós vozes, capacidade de colocar nossas posições, e sendo, inclusive, criticado por diversos agentes que acusam a ANEEL de segurar as tarifas. Eu acho que, na minha memória, nunca vivemos no país um procedimento tão democrático em relação às tarifas. A senhora do IDEC se lembra de um processo tão democrático, tão participativo? Olha, a partir de agora, mas eu gostaria de dizer o seguinte, toda essa mudança, o fim do subsídio cruzado, a redução dos níveis de descontos nas fases de consumo até 200 kW. O baixa renda ainda é subsídio cruzado? O baixa renda... Ainda não é é subsídio cruzado. Uma informação que é importante para o A senhora me respondeu, a senhora viveu um momento tão democrático, tão participativo quanto aquele esse que nós estamos vivendo? Acontece o com seguinte, relação à regulação? Que a partir do momento de instalação e de funcionamento da ANEEL, a gente até pode dizer que existe um nível de democratização razoável. Só que a reestruturação tarifária não foi produto de um processo democrático, o senhor me desculpe, e o fim do subsídio cruzado não foi discutido com a sociedade. Informação sobre tarifa que é importante, talvez, para os telespectadores. A tarifa hoje residencial no Brasil é de $100 por megawatt-hora, mais ou menos. Com imposto ou sem imposto? Não importa. Não importa. Importa sobremaneira. É essencial. É 95. É 95 dólares. Maurício, só um minutinho. Pelo amor de Deus, doutor Afonso, doutor Afonso, só um minutinho. Perdão. Um minutinho. Desculpe. Vou explicar uma coisa básica. Se vocês falarem todos ao mesmo tempo, ninguém vai escutar nada. É $95 sem imposto, tá? Deixa eu te falar qual é a tarifa. Sabe qual é a tarifa em Paris? É $73 por megawatt, a residencial. Sabe qual é a tarifa no Canadá? É $52 por megawatt-hora. Eu estou com a lista aqui de todas as empresas dos Estados Unidos. Tá? Tem todas as empresas dos Estados Unidos. Existem mais ou menos uma lista de umas 50 empresas, tem umas 4 que têm tarifa superior ao Brasil. E o brasileiro tem um poder de renda que é muito inferior ao americano, ao francês, ao canadense e em geral. Então, hoje no Brasil, a tarifa residencial é muito cara. Existe uma distorção, sim, ela tem razão. A tarifa, entre 1990 e 2000, a tarifa residencial subiu 78%. Entre 1900, nenhum salário subiu nesse montante. A tarifa do setor industrial está hoje em torno de
R$ 70,00 por megawatt-hora. A tarifa do setor comércio, R$ 140,00 por megawatt-hora e do setor residência, R$ 160,00 por megawatt-hora. A residência subiu entre 90 e 2000, 78%, a indústria 16% e o comércio 16%. Hoje o consumidor residencial brasileiro paga mais caro que o parisiense, que o canadense, que o americano. Agora, por favor. Esses são dados. Americano não, por favor. Fora a Califórnia. Não, Califórnia fora é mais Califórnia caro. não. Aqueles que ainda têm tarifa baseada em custo contábil. Eu pergunto ao senhor, professor Maurício, um economista, conhecedor da área, devemos manter a lógica do custo contábil no serviço público? Se o senhor achar que sim, eu vou até recordar encontros antigos em que tivemos, em que lembrávamos com a questão das fontes alternativas, da eletrificação rural, em que pedimos, no Hotel Meridian isso, hein? Em que pedimos que acabasse até o subsídio rural para dar alternativas às fontes rurais, às fontes alternativas, porque aqueles subsídios absolutamente deformavam, impossibilitavam a entrada. Por favor, a tarifa por da favor. geração está baixa, tem que aumentar a tarifa da geração. Ele está falando, o consumidor não tem que pagar por isso. A tarifa de geração está baixa. Professor, como economista, vamos voltar à tarifa contábil ou vamos ao custo marginal? A tarifa contábil, me desculpe, eu acho que é uma questão, o consumidor, de repente, o telespectador não entende, mas é uma questão muito importante. Aqueles estados americanos que têm tarifa hoje mais baixa que a brasileira, é porque ainda tem uma tarifa baseada no custo contábil. O que significa? Se eu fiz uma usina, como o caso brasileiro, fiz uma usina em 1960, ela hoje custa pequenininho, pouquinho. Só que aquele pouquinho, ele é um mau sinal econômico. Ele não fomenta, ele não incentiva a conservação de energia, a entrada de novas fontes, porque ele não é um sinal correto, é um sinal meramente contábil, é um sinal, me desculpe até os contadores, é um sinal quase que burocrático. Isso aí, todos nós da academia sempre refutamos, sempre fomos contra, porque ele não incentiva a racionalização. Comparar coisas incomparáveis é mera retórica, professor. E o senhor sabe, eu lhe perguntei, o senhor quer o custo contábil? Vamos voltar ao custo contábil? Me parece que não era a sua posição, professor. Hoje eu estranho, você está sinceramente. Confundindo, Afonso, me desculpe. A gente comparar a tarifa residencial é totalmente possível comparar, não tem mistério nenhum. Eu estou falando que o brasileiro, na residência, paga mais do que os outros países. Isso é um fato. Outra coisa é a seguinte, a tarifa média brasileira é mais baixa do que outros países. Por quê? Por causa do mix tarifário que ela está falando. Porque a indústria paga muito mais barato e o residencial paga mais caro. Isso é um fato. É um fato, porque é um número, é um dado, não tem nada de contábil, não tem nada dessa confusão. É uma coisa muito séria, é um número. Hoje é esse o valor. Quem paga energia na França? Me desculpe, nós temos que fazer uma outra, eu insisto nisso que é muito importante. Nós temos duas formas de pagar os investimentos. Impostos ou tarifa. O professor Maurício morava na França, e eu logo depois fui morar lá, e eu me lembro que a EDF, com as suas nucleares, ela dava prejuízo, direto. Aí o governo chegou e falou, olha, vai me dar aqui, eu assumo esse prejuízo. E ela, do dia para a noite, por uma questão contábil, uma expressão chamada write-off, ela passou a dar lucro. Então significa o seguinte, o contribuinte pagou aquele prejuízo, e o consumidor, de uma forma ilusória, passou a ter uma tarifa menor. Professor Maurício, eu estou errado, professor Maurício, o senhor se lembra perfeitamente disso. Posso falar? Você tem um erro. Tem um erro, por favor, Maurício, professor, eu gostaria então que o senhor esclarecesse. A tarifa, o que acontece é o seguinte, no Brasil, tá, da tarifa, 60% dela, é bom o espectador saber, 60% da tarifa vai para a distribuidora, 40% vai para a geração e transmissão. Então, existe uma distorção no Brasil. No mundo todo, é o inverso. 60% da tarifa vai para a geração e transmissão e 40% para a distribuição. O que houve? Para poder privatizar as distribuidoras, para elas ficarem rentáveis, teve que se aumentar a parte que ia para elas. E achatou-se o valor da geração e da transmissão, de tal forma que hoje a geração é deficitária, ninguém quer investir em geração. A transmissão é um péssimo negócio,
Ninguém quer investir em transmissão. E a distribuição dá lucro, é um negócio rentável. Então existe uma restrição, uma discussão. Eu acho curioso você estar falando pelo seguinte, como o Afonso falou, eu sempre tenho muito medo dessas comparações internacionais. É comparar preço de energia elétrica no Brasil, na França, na China, então vamos em falar Angola. o preço com É salário. comparar preço de Vamos gasolina falar o nesses preço com países. salário. Então eu acho que você está comparando coisas, realidades diferentes, sistemas tributários diferentes, métodos de cálculo diferentes. E o espectador, como o nosso âncora colocou, o Paulo, ele quer saber o seguinte: o que é que eu faço diante do possível racionamento? Então eu gostaria ele não quer de falar saber um se a França paga, se o francês paga energia mais barata. Isso não vai resolver o problema da falta de energia no Brasil. Ele não quer saber se o espanhol paga energia mais barata, tá certo? Então eu acho que a gente tem que discutir agora o seguinte: nós estamos diante de uma crise. Se a gente quiser encontrar culpados, a gente vai até 1960, vai discutir em 70, por que esse país só optou por hidrelétrica, não fez térmica. Aí depois vai assim, mas não fez térmica, mas você mesmo e outras pessoas diziam que hidrelétrica era o orgulho nacional, porque não contribuía para o efeito estufa, crise não é culpa da etc, hidrelétrica. etc. Uma Seria série de coisas. você não Então tá não falando vamos... isso, né? Eu acho que não deve falar. Vamos seguir o que eu acho que a gente não respeitou ainda, o que ele sugeriu desde o início. O que o consumidor faz? Eu acho o seguinte, a gente está diante de uma crise que não é, eu acho que não é agora a hora de procurar culpados, pessoas, Mas eu não quero buscar governos. culpados. Dá licença que eu estou falando agora, Claro, me desculpa o que eu peraí. estou falando. Só um instante. Então a gente vai procurar o quê? Soluções. Então a gente tem que discutir o seguinte: o que o consumidor deve fazer diante da crise e o que esse governo pode fazer. Então eu acho que a gente deve... vamos a gente começar, então, Adriano, isso, só um pouquinho, Zé Paulo. pelo governo. Deixa eu só levantar algumas questões. O que o governo pode fazer, então? Vamos lá para Só um segundinho, Pelo só um governo. segundinho. Nós vamos fazer, Sacrifício- Zé Paulo, nós vamos fazer tudo isso depois do intervalo. Nós temos que respeitar um intervalo Já perdemos, necessário já e perdemos voltamos em 30 seguida. minutos. Perdemos o primeiro bloco, registro aqui. Gastamos Essa discussão não a avançou nossa energia. centímetro. discutir a E preço não de energia em Depois Paris. do intervalo. Não, senhor. Não, senhor, não é isso não. Estamos de volta. Atenção, só um minutinho. O debate não terminou aqui, ao contrário. Intensificou-se no intervalo. Mas eu vou colocar o que eu estava colocando antes, durante o intervalo. Eu acho que há N questões a serem abordadas do ponto de vista das responsabilidades, e não há nenhuma dúvida de que os governos têm a maior responsabilidade sobre esse caso. Não há outra coisa. Eu, se quiser, não posso abrir uma usina hidrelétrica na minha casa. Eu não posso sequer comprar energia de outra empresa porque não existe. Não há uma outra empresa que forneça a não ser aquela autorizada para fornecer. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Certo? Então, o que o telespectador, imagino, gostaria de saber é quais são as alternativas colocadas, faltando apenas 5 dias para o anúncio das medidas, e que tipo de iniciativa o consumidor pode fazer, que tipo de cenário ele pode esperar. Então eu pediria aos participantes da mesa que têm conhecimento técnico, que têm responsabilidade pública, que dissessem isso de vista. Isso não é o jornalista que vai falar, certo? Mas há pessoas aqui, né, que representam os grandes consumidores, que representam a universidade, o governo, que têm condições de abordar esta questão. Quais são as alternativas possíveis a serem apresentadas? Porque senão nós vamos ficar nesse debate o resto da vida e não vamos resolver o problema. Porque se fosse fácil de resolver, o Roda Viva ficava com 5 horas e nós não teríamos mais racionamento. Por favor. Deixa eu colocar o que eu estava falando. Então, eu acho que a gente, quando está diante dessa crise, a gente tem que explicar para o telespectador quais são as alternativas que existem, de maneira transparente, clara e objetiva, sem medo de ferir. Então, é o seguinte, a gente tem que olhar a racionalização, a gente tem que, então, ter grandes propagandas na televisão, nas escolas, para mostrar, então, que a energia não é mais cara. Então, temos que ensinar a população o quê? A olhar a lâmpada que ela usa, a não deixar três televisões ligadas, a usar o ar-condicionado de maneira racional, a geladeira ao abrir, não fechar. Então, uma série de medidas. Do ponto de vista de governo, o governo tem que ajudar como? Os monumentos públicos têm que ser desligados, aquilo que você colocou inicialmente, o presidente disse, turnos corridos nas repartições públicas. Então, certamente, medidas desse tipo vão ser feitas. O telespectador pode estar seguro disso. Tarifa. A gente não pode ter medo de discutir tarifa. Tarifa é uma coisa que é um mecanismo de você inibir o consumo, tá certo? Agora, há maneiras e maneiras de se usar a tarifa. Então, certamente... Adriano, vai ter que ter corte
Vai ter que ter corte? Corte Vai também. ter que ter corte de Corte energia? também. Ou pode ser que não precise ter? Corte é um mecanismo. Eu espero, quer dizer, para o bem do país e para todos nós, que não haja necessidade. Mas nós não Quer dizer, podemos... pode não haver necessidade. Pode haver necessidade, mas a gente tem que estar preparado para ter o corte. Tá certo? E se vier o corte, como é que seria o corte? Se vier o corte, eu acho que vai ter que ser o corte que ele corte. A gente tem que ter um bom cirurgião para dar o corte perfeito. Sim, mais qual perfeito é o possível. corte perfeito? Qual é o corte perfeito? É aquele que seja seletivo, por exemplo. A gente tem que ter um corte seletivo. Nós não podemos cortar todo mundo linearmente. Mas pode fazer isso? Pode, lógico que pode fazer isso. É evidente que pode fazer isso. Corte seletivo é possível. Entendeu? Você pode... Em que horários que esses cortes teriam que ser feitos? Olha, eu acho que a gente vai ouvir aí daqui na próxima sexta-feira, o governo vai falar. Mas, meu Deus, dá uma ideia. O Kufner, eu seria, assim, um pouco irresponsável de falar, porque não é minha área. Eu sou economista, não sou um técnico, não trabalho em operação de sistema elétrico, mas eu já conversei com alguns especialistas e sei que é possível um corte seletivo. Certamente a população pode estar certa, que nenhum governo, nem esse, nem nenhum, é irracional de dar um corte linear. O corte vai ser seletivo. Ele vai tentar fazer o quê? Que a população sofra o mínimo possível. Agora, para ela sofrer o mínimo possível, o que tem que fazer? Você tem que ajudar, mandar ela o quê? A ela e o governo a gastar menos energia. E aí a tarifa é um mecanismo. Agora, Mas... a tarifa, deixa eu terminar, a tarifa é um mecanismo do quê? Da gente usar ele da maneira também seletiva. É injusto, eu acho injusto, eu, Adriano, consumo na minha residência cerca de 1.000 megawatts. Então é injusto eu pagar a mesma coisa que um cidadão, que consome 150, 200. Então a gente tem que fazer o quê? Exatamente. Usar a tarifa para quê? Para pegar a mim, que consumo 1.000, entendeu? E me obrigar a reduzir meu consumo. E pegar o consumidor, que consome 200, 300, e ele não sofrer isso. Mas o que a gente tem que pegar, ouvido... só para terminar, doutor Flávio, a gente tem que pegar, por exemplo, o grande consumidor que o Paulo representa, ele pode falar isso melhor do que eu, ele tem que ajudar o país. A gente está no momento de cidadania. Então ele tem que chegar ao seguinte, olha, eu vou dar um turno de férias para meus empregados na fábrica, esse mês, então eu vou reduzir o meu consumo, então o governo tem que criar mecanismos econômicos, incentivar. Se você vai reduzir o seu consumo, quem sabe eu posso comprar a tua energia e colocar na rede. Então, outra alternativa. A gente tem que discutir cogeração. Cogeração é uma coisa importantíssima nesse país. Vamos fazer uma rodada, Paulo Ludwig, por favor. Eu não participei fortemente da discussão residencial, até porque eu já tenho dor de cabeça suficiente com a alta tensão que é a indústria. Mas tomando um pouco a carona em tudo que foi dito até agora, evidentemente um acréscimo tarifário, como colocou a senhora Lefebvre, e que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem resistido, dizendo que cada agente tem que contribuir e as concessionárias também vão perder receita, não é só o cidadão, não é só as fábricas, eu concordo inteiramente. Mas na direção da solução, de como conduzir, eu queria dizer o seguinte, sobre as hipóteses, Kupfer, de corte e não corte. Não corte é cota. Para a indústria, corte é mortal. E vou lhe explicar por quê. Desorganiza toda a cadeia produtiva. Pode começar a faltar oxigênio em hospitais feitos por eletrointensivos, que são os produtores de gás industrial. Pode começar a faltar nitrogênio na petroquímica, que é um anti-explosivo. Pode começar a faltar cloro para água potável, é um eletrointensivo. Pode faltar cloro para química farmacêutica, remédios. E etc, e etc, e etc. Eu quero dizer, se o governo, e temos aqui, não podia ter um melhor representante, se o governo permitir que as indústrias, que têm que dar a sua cota, elas são participação da solução do problema, que elas administrem a sua cota, cumpram a sua cota, mas que elas possam, por exemplo, fechar uma fábrica num lugar e manter a produção nas outras. Fazer a produção durante algumas horas do dia, não fazer outras. Enfim, elas ordenarem, elas se articularem para cumprir no conjunto a sua cota. Para o país, o choque é menor. Para a economia, há uma otimização, quer dizer, um menor desconforto e outras coisas desse gênero. Então, corte é mórbido e é mortal. Agora, também nós, industriais, temos que ter consciência. Há um momento em que, se a sociedade se comportar mal, é um problema físico-elétrico. Volto à origem do que eu falei. O governo, quer queira, quer não queira, vai cortar. E o corte ele é indiscriminado, ele é brutal, ele é impositivo, ele é o diabo.
Mas deixa-me lhe dizer uma coisa que eu tenho dito insistentemente. O racionamento pode penalizar a sociedade duplamente. A primeira, por ele ter acontecido. E a segunda, se o governo e a sociedade perderem o controle dele. Porque aí os rios vão a fio d'água. E aí não se administra mais nada. As bacias secam. Então vai ter luz aonde uma determinada usina passar um fiozinho de água lá e lá gerar e não vai ter em outro lugar, aleatoriamente, sem controle do país sobre o que está acontecendo. Então, eu me solidarizo com a senhora Lefebvre quanto a tarifas. Eu acho que um tarifaço, como muita gente está pedindo, é o fim do mundo, porque é inflacionário, é um oportunismo daqueles que querem se locupletar com a crise, quando todo o país está vivendo um drama agudo. E como, de novo, disse o professor Adriano, é um momento de cidadania, é um momento de doação, de vamos sofrer todos. Quando eu pleiteio que o setor produtivo seja contemplado com um pouquinho mais daquele filete de água do que outros setores menos produtivos, porque todos dão emprego, todos arrecadam impostos, mesmo os menos produtivos. Mas quando eu pleiteio isso, eu tenho certeza que eu estou trabalhando pelo meu país. Doutor Afonso. Bom, eu acho muito bem colocado, da parte do Dr. Paulo Ludmer, a preocupação com o setor produtivo. Eu tenho ouvido, por vezes, dizer assim, não, por que não corta da indústria e deixa o residencial? Pensando na indústria, ao invés de pensar na indústria, se pensa no industrial, como se fosse uma vantagem para o industrial. Não é isso. A indústria é uma grande geradora de emprego, de riqueza, de impostos. Claro que nós temos que ter uma preocupação grande e um tratamento quase que individualizado, principalmente com os maiores consumidores. Não quer dizer, entretanto, que estas deverão ficar de fora do racionamento. Bem disso, doutor Paulo. Elas vão dar, sim, a sua cota, apenas flexibilizando em função de várias características técnicas de sua produção. Com relação ao residencial, ao comercial, eu ainda dizia a semana passada que o pequena padaria, por exemplo, que tem forno elétrico, deveria, ao invés de fazer pão de hora em hora, concentrar, fazer pão 2 ou 3 vezes por dia. E aí saiu dizendo que eu não queria mais pão quente. A questão não é querer ou não querer pão quente, a questão é uma realidade. Nós temos que reduzir o consumo. E um forno elétrico que opere só de manhã, ou à tarde, ou à noite, e não seja o dia inteiro ligado, liga, desliga, ele irá consumir energia, irá reduzir o consumo de energia sobejamente. A questão da lâmpada eficiente. Aí até eu tenho uma certa mensagem à senhora dona de casa, que está trocando a sua lâmpada. É impressionante, Paulo, como estão trocando, como estão buscando as famosas lâmpadas eficientes compactas. Busque a lâmpada, em sua maioria, busque a lâmpada de cor mais agradável. Nós temos a lâmpada branca, a amarela e uma intermediária. Muitas vezes nós vemos a pessoa comprando lâmpada branca e achando ruim, desconfortável, muda a cor. Tem a lâmpada amarela, que tem uma reprodução de cor quase igual à lâmpada incandescente, consumindo 1/5. Portanto, busque essa lâmpada. Isso está sendo um fato. Estão todos buscando trocar a lâmpada. Se você é consumidor residencial, se a senhora dona de casa, que geralmente gerencia esse tipo de compra, trocar a sua lâmpada, até mesmo desligar o seu micro-ondas. O micro-ondas consome 1.200 watts, 1/3 de um chuveiro elétrico, 1/4 de um chuveiro elétrico. Se a senhora desligar o micro-ondas e esquentar o leite lá na velha leiteira, fazer o seu sanduíche naquela assadeira no gás, a senhora estará contribuindo, sabe para quê? Para não ter cortes. Nós não queremos cortes compulsórios. Nós queremos ações racionais de conservação de energia, como a troca de lâmpada, como não colocar leite quente na geladeira, como até mesmo diminuir a compra do congelado, que por vezes exige muito do freezer. Se nós fizermos isso nesse momento difícil, nós poderemos ter uma certa perda de conforto, mas não teremos perda de produção, não teremos perda de segurança, e o país conseguirá passar essa fase de uma maneira relativamente tranquila e dando respostas inesperadas, Paulo, como demos quando ocorreu a desvalorização do real. A sociedade brasileira respondeu de tal ordem, de tal forma, que todos os prognósticos foram, não vou dizer desmoralizados, né, mas foram contrariados. Desculpa, os prognósticos do próprio governo, que queimou nos 40 bilhões de dólares achando que a mudança cambial ia ser o caos. E muitos técnicos, como vocês, só que de outra área,
diziam, se esgoelavam, cansavam de falar que não ia ser isso, não tinha renda suficiente, a situação era outra. Então, de novo, se tenta tirar do governo a responsabilidade por um erro. Aquilo foi um erro do governo. Eu nem vou dar nome aqui, que todo mundo sabe quem errou. Mas, enfim, então foi surpresa para quem não podia entender o funcionamento da coisa econômica que não tivesse havido o caos que se achou que iria haver e, por causa disso, perdemos 40 bilhões de dólares. No momento, estamos perdendo, eu não quero voltar à velha questão, mas quando diz assim, nós temos escassez hoje de condições para refrigerar energia, também não é verdade. Nós temos escassez de coordenação para fazer a energia toda que esse país tem funcionar a nosso favor. Isso sim que é o problema. E essa descoordenação, desculpe, eu sou jornalista, estou fazendo discurso. Eu vou voltar a fazer perguntas, que é o que eu sei fazer, é o que eu deveria saber fazer. Não, mas você está falando muito bem, eu acho que e essa é isso descoordenação mesmo, tá pegando é ponto. exatamente essa que leva a gente agora a não saber, a não conseguir aqui saber o que vai acontecer daqui a 15 vamos dias. rodar. Nós tínhamos Não, nós colocado vamos que ia fazer ter uma rodada, aqui. certo? Vamos Então passar eu de- gostaria aqui de pra- voltar, pelo menos, para concluir a linha Por de favor, raciocínio. conclua e... Porque Desculpa. fomos respeitando cada um. Eu acho que tudo gostaria de ter também favor. respeitado a minha conclusão Foi da uma frase. ansiedade jornalística. Eu acho só Desculpa. que foi colocado inoportunamente, Tá bom. porque quebrou a linha de raciocínio, seguindo a orientação, vamos dizer assim, da presidência da mesa. Opa, nós estamos olhando isso para aqui o é uma- futuro. E eu estou dizendo, aproveitando essa oportunidade, que é rara, de colocar uma orientação à dona de casa, ao comerciante, as orientações técnicas. Se errei, se não errei, se outros erraram, nós combinamos, ou pelo menos foi orientado, que não deveríamos analisar isso. Eu discordo totalmente do nosso jornalista Paulo Lima, mas eu não vou ficar retrucando a posição dele. Eu estou tentando aproveitar este momento, um momento importante de audiência. Porque, Para- perdão, por favor, mais uma eu- vez, por favor, deixa eu te mas- perguntar, você acha que trocando lâmpada por uma mais eficiente, a gente vai evitar Totalmente. os problemas que nós estamos Crença achando que vamos ter? absoluta. Eu tenho crença da mesma absoluta. forma Eu tenho que- convicção. Aliás, Há se o 3 professor semanas Maurício atrás, há 3 Tomasquim... semanas atrás, eles estavam perdão, com crença absoluta peraí. que não ia ter. Eles falaram o seguinte: Professor a ANEEL, Maurício. há 3 semanas atrás, declarou que o Brasil não é a Califórnia. Falou em todos os jornais. Isso foi há pouco tempo. Então, com a mesma crença, eles agora. É Aí o Brasil impressionante, não é foi há a 3 Califórnia. O semanas. Brasil Não, é vamos mas que não é respeitar a rodada relacionamento. aqui. Vamos terminar a Não é. rodada. por Maurício, favor. você está falando de Califórnia, Não, Paris. tô falando que não ia ter Fala de crise, Brasil, que não ia ter Maurício. crise. Adriano. Fala de Brasil, Maurício. Eu acho que o Então professor vamos falar de o professor Brasil. Adriano foi muito feliz. Foi muito feliz. Poucos realmente vão para o interior do Brasil conhecer as realidades, ouvir as pessoas. O próprio professor Maurício não tem muito hábito de ir para o interior do país. Eu acho sabe, eu que, vou eu acho que pro ele interior do poderia até Brasil. conhecer, ele sabe que eu conheço bem o interior do país, a capacidade de mobilização, sabe disso. E eu acho que é uma oportunidade exemplar que nós temos de buscar alternativas. Aliás, doutor Paulo Ludwig, quero cumprimentar as indústrias. Eu estou com dados extraordinários com relação à busca de eficiência das indústrias, até mesmo, não só de eficiência, mas a compra de grupos geradores para atravessar essa crise. Digo que esses industriais que estão buscando grupos geradores não se arrependerão. Nós tentaremos trazer vantagens do tipo transformar esses grupos geradores onde tem gás em grupos geradores ao invés de diesel, queimando gás ou diesel gás, usar este calor rejeitado para cogeração, que é um sonho. Eu gostaria de fazer um desafio, na hora de chegar no doutor Maurício, especificamente, para ele falar para mim se tem algum país no mundo, proporcionalmente, que tenha um programa de conservação de energia como nós temos. Se algum país tem um incentivo para as pequenas gerações hidrelétricas, como que nós temos. Isso nesse Doutor governo Afonso, Fernando Henrique. senhor, desculpe, Então, mas aí nós estamos mais uma vez fugindo. não, fugindo mas eu da estou questão. pensando para o futuro. Tudo bem, mas É para o vamos futuro. nos É para o ater futuro, que a conservação ao- de energia ela Claro. é uma coisa que a gente não percebe. Mas é que senão daqui a pouco vira um discurso. Tá certo, perfeito. Flávio, por favor. Eu queria, em cima do que disse o professor Adriano, do que disse o secretário, primeiro, antes de mais nada, dizer que o IDEC, já há muitos anos, basta ver as revistas, o site, cartilha de consumo responsável, etc., vem falando, porque vem escutando os especialistas que desde 97 mostravam que o nível dos reservatórios, por exemplo, em setembro de 97, estavam no nível do que está hoje. Então, a gente vem fazendo um trabalho
para consumo de energia há muito tempo. Agora eu pergunto ao senhor o seguinte, o consumidor de 100 a 500 quilowatts, porque o governo, estou usando essa faixa aí de consumo, porque o governo falou que ia aplicar o maior redutor, que é de 20%, redutor de consumo para se chegar na cota, nessa faixa, que seria 20% para quem consome de 100 a 500 quilowatts, se eu pergunto, esse consumidor hoje, tirando algumas exceções, tem condições de reduzir seu consumo, considerando duas coisas. Os dados do IBGE recentemente soltados, mostrando que 40% da população brasileira ganha, em média, R$ 178. E segundo, o nível de inadimplência que existe hoje no setor de energia elétrica, que aqui em São Paulo, segundo a Comissão de Serviços Públicos de Energia, né, alcança a média de 8 a 12% de pessoas que ficam 60 dias sem conseguir pagar a conta e que a gente não sabe quantas pessoas dessas conseguem se reconectar. Aí eu pergunto também ao senhor, nós temos feito trabalhos em favela, nos bairros pobres, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. Eu tenho aqui contas que depois eu mostro ao senhor, de pessoas que passam meses sem conseguir consumir nada e depois tem que pagar mora e etc. para conseguir se reconectar. Essa alternativa que o governo está lá reunido agora, discutindo, está considerando essa realidade? Considera-se que energia elétrica é um serviço essencial de interesse público que o governo, constitucionalmente, tem a obrigação de garantir para as pessoas, né, esse serviço, e que energia elétrica não é chuchu, como falou o nosso presidente do Banco Central? Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação é a seguinte, nós vamos conseguir pelo menos ligar a geladeira, porque pelo que o governo inicialmente anunciou, só não seria atingido pelo plano quem consome até 50 quilowatts mês. 50 quilowatts mês, nós temos um estudo, o IDEC, de geladeira, etc. É uma geladeira ligada no mês, uma geladeira mais ou menos econômica. Então essa é a nossa pergunta. A gente vai conseguir ter o básico ou nós vamos ser lançados à exclusão maior ainda do que já nós estamos enfrentando? É óbvio que quem consome aí acima de 500 quilowatts, o consumidor residencial, pode desligar o motor da sua piscina, pode não ligar o ar-condicionado, enfim, pode adotar uma série de medidas que a gente é amplamente a favor. Agora, o que não dá é para a gente ver no jornal que um tarifaço, que é a solução mais fácil nesse momento, é o que vai servir para resolver isso. Essa é a nossa preocupação e essa é a pergunta que eu faço. Eu só para poder terminar a rodada e em seguida... Deixa eu... Pode ser que eu esteja sendo alarmista, mas não é a intenção. Mas eu só queria dizer o seguinte, no final do ano passado, a COP, o Ilumina, fizeram um documento falando que haveria essa crise e alertando o governo que ia ter essa crise. Nós fomos recebidos pelo secretário de Energia de então, em Brasília, que nos afirmou que o risco de faltar energia era nulo, que não existia risco de faltar... Qual a data? No final do ano passado, nós chegamos lá, fomos a Brasília, entregamos o documento, tá? Foi-nos dito isso. Bom, então, naquela mesma época, o ONS também saiu com um documento, né, falando que a situação era melhor. Bom, mas em março desse ano, o próprio Operador Nacional do Sistema, em 12 de março, fez um documento anunciando que a situação era grave. Em abril, botou um outro documento reiterando a necessidade de racionamento. Nada foi feito até o momento. Como eu disse, cada momento, o reservatório, é importante o telespectador entender, o reservatório é igual uma caixa d'água e que a água está indo embora, está sendo consumida. Cada dia que passa, o reservatório está baixando. Cada dia que não se faz nada, a água está baixando. Então, veja bem, racionamento não é uma política, racionamento é uma consequência. Deixa eu explicar uma coisa. O nível mínimo que esse reservatório pode ter é 10%. Abaixo disso, tá, é o que a ONS está colocando, abaixo de 10%, não teria esse controle aonde que seriam os cortes. E está se falando em 10% por uma expectativa, porque parece que, historicamente, eu tive conversando com técnicos do setor, parece que nunca esteve abaixo de 18%.
Então, nós estamos entrando num campo do desconhecido. A gente não sabe o que pode ocorrer. Por isso que eu me sinto, como técnico, um pouco agoniado pela demora, porque eu sinto que o tempo está se esvaindo, a água está se esvaindo, e nós não estamos fazendo nada. Nós não sabemos se vai ser por preço, se o preço vai ter efeito e racionalizar. Se o preço tiver efeito e as pessoas racionalizarem, que seja, mas será que elas vão racionalizar? E se não racionalizarem, o que vai acontecer? O nível do reservatório está baixando. O que eu estou falando é o seguinte, é grave, porque nós estamos caminhando com o tempo e a água está se esvaindo. Então, nesse caminho da gente tentar achar uma solução, a minha agonia é um pouco essa, o tempo joga contra. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, seja a questão do corte, seja a questão de aumentar preço, todas têm problemas, né? Você aumentar preço, você vai ter problemas de injustiça grandes. O problema do corte também tem questões de incertezas grandes. Eu vou dar... Paulo Masquim, só um parênteses para te ajudar sobre a questão de tarifaço. As indústrias brasileiras, especialmente as exportadoras, estão vendidas. A produção está vendida. Elas estão trabalhando a pleno vapor esse primeiro semestre. Se você alterar as tarifas, nas nossas indústrias, tarifas representam até 45% do custo de produção, tarifa de energia elétrica. Em gases industriais, que é um exagero, até 65%. É oxigênio, nitrogênio, etc. Se houver um tarifaço, eu estou quebrado, porque eu vou ter que produzir e vender a um preço absolutamente imprevisível. Num governo que de 95 para cá, sei lá, trouxe a inflação para 3, 4, 5% ao ano, só para te ajudar. Agora, veja bem, eu concordo. Agora, eu vou até aqui fazer uma reflexão no sentido de se fazer um brainstorm. Agora, olha a questão do corte. Eu também acho que a tarifa é complicada. Agora, olha como o corte também tem problemas. Veja bem, você cortou a energia. Vamos supor a geladeira. A geladeira ficou um tempo sem energia. Na hora que ela liga de novo, ela consome muito mais energia. Pode ser que o balanço seja zero no final. Vamos dar um outro exemplo. Vamos pegar a máquina de lavar roupa. Você não lavou a roupa durante o período que estava sem luz. Mas na hora que voltou a luz, você botou a roupa para lavar. Você consumiu a mesma quantidade de energia. Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos pegar a bomba d'água do prédio. Você não ligou a bomba d'água durante o período que estava sem energia, mas em algum momento você tem que encher a caixa d'água. Então, na hora que voltar a energia, você liga a bomba d'água, consome energia. Vamos dar o exemplo do elevador. É claro que não se anda no elevador naquele momento, mas pode ser que as pessoas fiquem esperando e a carga, etc., para usar mais o elevador no outro momento. O que eu estou falando é o seguinte, é que a gente não sabe, a gente não sabe quais são os efeitos. Mesmo o corte, a gente não sabe qual é o efeito líquido. É claro que a televisão, ninguém vai ficar vendo televisão a mais para compensar. É um corte líquido. Ninguém vai ficar escutando rádio a mais para compensar, nem vai ligar a iluminação. Aí tem um corte real. Agora, tem outras coisas que a gente não sabe qual é o efeito líquido. Então, a gente está num campo, quer dizer, de um lado, eu não sei qual é o efeito disso, por outro, o efeito do preço, eu também não sei como é que as pessoas vão reagir. Eu não sei se aumentando o preço, qual é o que a gente, que economista aí, qual é a elasticidade, como é que eles vão reagir. Por outro lado, o impacto sobre, eu me sensibilizo muito, o impacto sobre a economia pode ser dramático. Ou seja, tem questões, quer dizer, que eu não sei exatamente, quer dizer, não sabemos qual é a resposta, mas são graves. Queria fazer uma pergunta, deixar no ar uma pergunta, não sei se agora ou não, porque nós já tivemos outros racionamentos muitos anos atrás. Mas esse agora é totalmente diferente. Nós temos uma sociedade muito mais energizada, informatizada. Os computadores precisam de eletricidade para funcionar. E os computadores fazem milhões de operações pela gente. Enfim, de novo, fica complicadíssimo tentar ver qual é o efeito desse negócio. Essa questão também é nova e a gente não está pondo, tá certo? Muito bem, nós vamos... Um parênteses? Por favor. Veja bem, eu concordei. Eu acho que precisava aquela primeira parte do programa para poder polarizar e agora a gente chegar num denominador comum. O professor Maurício foi perfeito aqui agora. O corte é complicado, o tarifaço é complicado.
temos que agir de uma maneira ou com as duas, enfim, não sei como será definido pela comissão, mas sem dúvida as respostas não são muito claras. Não há dúvida nenhuma que a melhor resposta é o consumidor racionalizar. Isso aí, eu acho que o professor Maurício concorda. Mas o problema é saber se certo. vai ser suficiente. Bom, mas o tempo joga contra. O senhor concorda também, professor, vai ser que possível. acontecendo a racionalização, se eu casos. fizemos Melhor a dos necessidade de mundos, corte, e esse é o ponto. Mas o problema Esse é o único denominador comum. O problema é que a gente não tem É o tempo. único. A gente não tem então, tempo. quando se critica que o governo tentou racionalizar, eu acho que não pode ser criticado o governo. Mas É o denominador passou comum, disso aí. é o ponto de menor impacto e a gente está vendo resposta, Paulo. Está vendo resposta na compra das lâmpadas, nas indústrias que estão fazendo isto, e eu acho que condenar pela lentidão é apenas não acompanhar as coisas que estão sendo feitas, seja no âmbito dos agentes privados, seja no âmbito, por exemplo, da ANEEL, com uma série de resoluções incentivando essa conservação de energia. É nesse sentido que eu queria colocar, esclarecer e confirmar as palavras do professor Maurício. Bom, nós temos mais um bloco do programa, vamos voltar a abordar essas questões. Tenho centenas de fax, de e-mails, de telefonemas, muitos deles reclamando de que, pelo fato da gente ter deixado de lado justamente a discussão de quem são os responsáveis, e essa é uma decisão editorial do programa, é uma decisão responsável, né, é uma decisão que eu tomei discutindo aqui com a direção de jornalismo da TV e até com os participantes, não no sentido de tentar tapar o sol com a peneira ou escamotear a responsabilidade, porque já está dito aqui por mim, com a responsabilidade que eu tenho, que do nosso ponto de vista de quem está organizando esse debate, a maior responsabilidade, indiscutivelmente, é dos governos, que é quem tem a atuação principal nessa questão. Mas nós vamos ter mais um bloco desse programa e vamos continuar a discutir esse tema daqui a instantes. Nós estamos de volta com o Roda Viva. Vou ver se eu consigo me achar aqui no meio desse enxame de e-mails e de opiniões dos telespectadores, boa parte das quais, como eu já mencionei, reclamando dessa questão de que nós não estamos abordando quem são os responsáveis, essa é a questão predominante, e há outras abordagens justamente no sentido oposto, dizendo que o debate estava justamente centrado nessa questão e deixando de lado o ponto central, que é o telespectador quer saber como é que ele vai fazer, vivendo na casa dele, cuidar da vida dele. Mas antes da gente retomar o debate, eu queria mostrar uma reportagem que foi feita pelo correspondente da TV Cultura nos Estados Unidos, Lucas Mendes, e que mostra que a Califórnia também enfrenta uma crise e que faz apagões quando o dia esquenta e quando todos ligam o ar-condicionado para fugir do calor. Os cortes lá duram 1 hora e são avisados com pouca antecedência para evitar assaltos, às vezes só 10 minutos antes do início do corte. Isso tem causado problemas sérios, principalmente no trânsito e nos elevadores. E o Lucas Mendes mostra o que os americanos estão fazendo para se prevenir contra a crise energética. Com o presidente Ronald Reagan, na década de 80, o governo americano começou a desregulamentação das indústrias. Em vários setores, como aviação e telecomunicações, os preços caíram e as empresas cresceram. Em 95, a Califórnia foi uma das pioneiras na liberação da indústria de energia elétrica, mas não liberou geral. Para os fornecedores e distribuidores de energia, o preço passou a ser de mercado, mas para o consumidor, o preço continuou fixo. Estava dando certo até que os preços do petróleo e do gás dispararam, e com eles uma combinação de condições adversas do tempo. Aí veio a crise, que está longe de ser resolvida. Os californianos estão aprendendo a viver com os apagões, sem sinais de tráfego, postos de gasolina e caixas automáticos que não funcionam. Hotéis e escolas de aula às escuras, fábricas, lojas e escritórios apagados e vazios, elevadores que dependem da ajuda do corpo de bombeiros. Para o estado mais rico do país, é um desastre. Os prejuízos são monumentais e, por enquanto, incalculáveis. Vão depender do calor, das chuvas e da disposição de economizar.
Nos dias mais quentes, o consumo dos californianos chega a 55 mil megawatts. O governo tem um plano para reduzir o consumo em 10% neste verão e vai gastar 10 milhões de dólares numa campanha para esclarecer a população. Quem gastar menos de 20% de energia do que gastou ano passado terá um desconto de 20% nas contas. Empresas, escritórios e residências terão incentivos para reduzir o consumo e instalar equipamentos para economizar energia. Os apagões são planejados dia a dia conforme o tempo. Nos dias mais quentes, certas cidades são avisadas que ficarão sem energia por um determinado número de horas. Até hoje não se sabe quem é culpado pela crise. Os principais suspeitos são o governo pelo mau planejamento, os geradores e distribuidores de energia pela ganância, os consumidores pelos excessos e as leis de proteção do meio ambiente que encarecem e limitam a construção de novas indústrias. 25 outros estados que estavam desregulamentando a indústria interromperam o processo. O governo Bush culpa os ambientalistas e apresentou um plano para construir 1.300 novas usinas de energia, inclusive nucleares. Uma usina por semana até o ano 2020. O plano viria acompanhado de uma vasta exploração de petróleo e gás, inclusive em áreas até agora protegidas. Um estudo preparado por 5 laboratórios do próprio governo conclui que é possível economizar de 20% a 47% do consumo de energia. Depende de iniciativa do próprio governo, que prefere construir usinas. A solução provável será intermediária. O governo não vai construir tantas usinas como quer e o povo vai consumir menos. As pesquisas mostram que a maioria dos americanos é contra os planos do presidente, mas várias cidades não querem correr o risco dos apagões. Nova York, por exemplo, está instalando 10 geradores nos 5 bairros, cada um com capacidade para produzir 44 megawatts. A solução já funcionou em Chicago e está sendo copiada por várias outras cidades. Os americanos têm sido grandes defensores do meio ambiente e nesta crise poderão provar se estão dispostos a sacrificar o bolso e o conforto pela pureza dos seus ideais. De Nova York, Lucas Mendes, para o Roda Viva. Bom, eu não preciso dizer, todos nós sabemos que o Brasil e os Estados Unidos têm situações extremamente diferentes. Há pontos de contato aqui e ali, mas a realidade é completamente diferente, inclusive na quantidade de energia que é consumida. Então eu queria colocar essa matéria do Lucas como ilustração. O que mais me chamou a atenção nessa matéria não é o raciocínio em cima de como os americanos estão fazendo para enfrentar o problema e como se nota lá, há também opiniões divergentes, né? O governo querendo construir mais usinas, outros querendo reduzir o consumo, mas aqui parece que é o contrário. O que me chamou a atenção são as imagens de bombeiros tirando pessoas dos elevadores, as cidades parcialmente às escuras, semáforos não funcionando, quer dizer, uma desorganização que os cortes normalmente exibem. Então, o que eu queria colocar nessa segunda rodada do debate, respeitando evidentemente a abordagem que a doutora Flávia colocou e que ficou no ar, né, e acho que a do Zé Paulo também, é isso, quer dizer, na perspectiva do corte, que me parece que todo o otimismo e todas as declarações não eliminam a possibilidade, senão nós não estaríamos, né, com uma força-tarefa do governo preocupada 24 horas por dia em enfrentar esse problema. Como é que se organiza a sociedade? Qual é o melhor caminho, se é que existe um caminho, como é que se encontra isso? Quem é que vai decidir? Na minha santa ignorância de jornalista, eu acho que só tem um ente responsável que tem condições de fazer isso, e esse ente é o governo, tem a responsabilidade de definir isso. Mas, de todo modo, considerando que faltam 5 dias para que a gente tenha essa visão, que cenário é possível desenhar para a perspectiva do corte? Vamos deixar de lado a hipótese, tá bom, sejamos pessimistas. Não deu certo o racionamento, nos próximos 5 dias nós não vamos conseguir reduzir o consumo na velocidade suficiente. Como é que funciona esse corte? Porque é difícil para o cidadão comum compreender. E eu queria começar no sentido contrário à rodada. Tá. Deixa eu só falar uma coisa. A situação do Brasil é muito, muito mais grave que a da Califórnia. Tá? A da Califórnia, o corte é de meia hora a 1h30, uma vez na semana. Uma vez na semana. No Brasil,
as análises todas que estão vindo é da possibilidade de haver cortes de 2 a 4 horas todos os dias. Então, é uma situação diferente, tá? Veja bem, o que a gente tem que enfrentar? O que tem que se preparar, tá? Vamos por partes. Primeiro, trânsito, tá? Nas cidades brasileiras do Sudeste, já existe um caos no trânsito normal. Normalmente, os sinais de trânsito terão dificuldade de funcionar. Está se aventando a hipótese de botar geradores para funcionar o sinal de trânsito, mas não é certo. Tem o centro de controle de tráfego. Esse centro também deve ficar sem operar. Então, as emergências, temos que pensar como atender as emergências. Os túneis, no Rio, por exemplo, apenas o Santa Bárbara e o Rebouças têm geradores, os outros não têm. Temos que pensar o que fazer. A linha amarela, ela, por exemplo, não tem energia. Então, como fazer? A questão de segurança. Por exemplo, alarmes ficarão desligados, os porteiros eletrônicos não vão funcionar. Como temos que fazer? No Rio está se pensando em botar cerca de 30 mil policiais na rua, mas aí tem um grande problema, igual na Califórnia. Se avisa antes do racionamento, os bandidos podem se preparar para atacar aquele local. Se não se avisa, as pessoas podem ficar presas nos elevadores. Então tem que haver um plano de racionamento e junto um plano de segurança acoplado. Tem o problema de abastecimento de água. No Rio de Janeiro, por exemplo, existem cerca de 500 elevatórias que levam a água para as regiões mais altas. Essas elevatórias não funcionam sem energia elétrica. Há a questão também do esgoto. O esgoto também precisa de elevatórios, então nós temos que resolver o problema de abastecimento de água para não ficarmos sem água e temos que ter um plano para a questão de esgoto. Nas residências, também as pessoas têm que se preparar. Por quê? Provavelmente, se ficar até 6 horas sem energia, o freezer, por exemplo, ele vai perder o sentido de existir, vai virar um armário, né, para guardar alimentos, mas não vai servir para refrigerar. Então, o ideal vai ser as pessoas talvez botarem o que for possível no congelador da geladeira. Nós temos que pensar também a questão, principalmente, é importante avisar, eu acho, apesar de todo o problema de segurança, antes que vai faltar, porque senão os idosos ficarão ilhados fora dos prédios ou dentro dos apartamentos. Temos o problema também que tem que ser pensado das pessoas que têm UTI dentro de casa, que são para manter ou a respiração ou o batimento cardíaco. Então tem que se pensar o que fazer, se os hospitais poderiam receber essas pessoas. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que além da questão, vamos dizer, econômica, entende? E eu acho que aí o Ludwig vai falar um pouquinho da indústria. Nós temos que pensar nesse dia a dia da população, numa situação que nós vivemos hoje com energia. Os centros de pesquisas, como é que eles vão funcionar? Sem computador é muito difícil. Toda a parte de pesquisa biológica que depende de... geladeiras. Geladeiras. Então temos que pensar, vai se parar a pesquisa biológica? Como é que nós vamos fazer? A questão de vacinas, como é que vai ser resolvido isso? Questão dos supermercados, porque os produtos alimentícios têm validade. E não é problema de validade só apenas. Se você esquenta o produto, depois ele não pode ser congelado de novo. Então, nós temos que dar um jeito, porque senão nós vamos começar a consumir produtos estragados, porque a gente não vai saber se aquilo foi descongelado e recongelado. Eu acho que a gente pensar nessas coisas claramente é importante, porque dá mais segurança, entende? Não é alarmar, mas é falar a verdade. A gente não pode... O sistema, você falou muito de democracia, mas isso faz parte da democracia. A gente tem que ser transparente, falar do que está acontecendo, com calma, e se pensar soluções, para se preparar para elas, saber que é possível que ocorra isso. Nós, na nossa história, nunca vivemos uma situação igual a que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que ter isso em mente. E nós temos que atuar serenamente, com calma. Eu acho, concordo. Não, aí eu quero dizer, concordo com a linha do programa nesse sentido, que eu acho que é menos importante saber os responsáveis, mas como nós podemos enfrentar essa situação. E eu queria dizer o seguinte, nesse momento, é fundamental, eu acho, apesar de todas as divergências, o papel do governo.
O governo, num momento de crise, o governo tem um papel central na sociedade. Todos se voltam para a direção do governo. A indústria quer saber como vai agir, a distribuidora quer saber como é que vai agir, as pessoas estão esperando essa questão do governo. Eu estava comentando, eu tive o Dia das Mães, estava o meu sogro lá em casa, conversando, e eu contando para ele não queria acreditar. E ele falou, não, mas o governo vai vir com uma solução, vai vir com uma solução. E eu acho que está todo mundo esperando isso. Então, é muito importante, por isso que eu venho falando, é importante que se traga o mais cedo possível qual é o plano, atenda essas expectativas. Então, é um pouco isso que é a mensagem que eu queria dizer, e eu acho que o governo tem um papel fundamental nesse momento. Eu vou aqui falar, também eu defendo que deva haver aviso com uma antecedência maior do que 1 hora, ao contrário do que acontece na Califórnia, por todas essas razões que o professor falou e até porque a própria resolução 456 da ANEEL, o Código de Defesa do Consumidor, garantem que danos que você sofra por falta de informação, você tem o direito de pedir ressarcimento e esse é um direito que o consumidor não deve abrir mão. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, está na Resolução 456 da ANEEL, que estabelece o relacionamento concessionárias e consumidores. E esse aviso, e você tem direito, consumidor, de ter indenização sobre os danos que você sofrer por falta de aviso, né? E tem também quando se religa a energia elétrica. Eu tenho visto vários especialistas aconselhando que as pessoas, durante o período de corte, desliguem aparelhos como micro-ondas, freezer, etc., aparelhos de som da tomada, porque existe um risco grande de, se você deixar ligado, quando volta a energia, desses aparelhos serem danificados. Esses danos também, porque a concessionária tem a obrigação de garantir um serviço de qualidade, a volta e a religação da energia também é responsabilidade da concessionária. Caso você tenha os seus aparelhos danificados, você vai ter direito a ressarcimento. Então, eu acho importante o consumidor ter essa noção, também conhecer como se pode evitar desligando aparelhos, mas o aviso, indiscutivelmente, eu acho que ele é fundamental para evitar danos gravíssimos, como danos à saúde, pânico de gente que fica presa em elevador, gente que fica preso para fora de casa, idosos, etc. Eu acho que o aviso é fundamental. Zé Paulo? Não, eu queria lançar uma questão que foge um pouco à coisa prática, mas eu acho muito importante, porque depois que vierem as chuvas em novembro, talvez a gente esqueça que isso tudo pode voltar em maio de 2002, 2003, 2004 e, pelo amor de Deus, quem sabe mais para frente. O meu problema, colocar aqui para os especialistas, mais os economistas, especialmente alguém do próprio governo, é o seguinte: está na cara, é evidente que é preciso investir muito e rápido no setor, seja em grandes geradores termoelétricos, hidrelétricos, seja até nesses pequenos, tipo Nova York, para segurar a situação nesse período que não vai ser curto, maio, novembro, que é o que parece que estão falando, por exemplo, de transtornos nessa área. Então, é grana, muita grana que tem que entrar rápido. O governo deveria mudar a sua maneira de ver, de conduzir a economia de olho estrito no déficit público, largar essa posição e assumir os investimentos faltantes na área, inclusive liberando as cidades e os estados que têm compromissos gravíssimos com o governo lá em Brasília de pagar contas, pagar dívidas, não sei o que lá, para que eles consigam comprar geradores, comprar soluções mitigadoras do problema que vai ser longo, ou vai acontecer como a gente já tem um sinal na hora que se falou, o presidente falou em prêmio, desconto, bônus para quem economizar, o ministro Malandro dizia assim, mas de onde vai vir esse dinheiro? O ministro das Minas e Energia, Zé Jorge, disse, presumo que do Tesouro. O ministro Malandro disse, aí não dá. Aí não dá, porque nós temos meta de inflação, nós temos problemas com o FMI, nós temos que manter a estabilidade da nossa moeda, os fundamentos econômicos. Aliás, ele tem razão, isso aqui é um tremendo impasse, é uma escolha de Sofia, não queria estar na posição dele.
Minha pergunta, deveria haver uma mudança nisso? Ou seja, as necessidades de produção de energia que o setor privado não queira bancar, não aceite assumir, deveriam ser imediatamente bancados pelo governo? E mais, na emergência, estados e cidades, especialmente, teriam recursos, teriam linhas, teriam alívio para poder gastar dinheiro na solução emergencial dos principais problemas? Posso responder só essa pergunta rapidamente? Olha, nós temos acho 7 que- minutos. Vamos Tá bom, seguir então a vai volta. lá, Vamos tudo fazer a bem. volta. Eu acho que Vai lá, vai lá. Ô Paulo, eu gostei de ser o quarto aqui, até a posição do Maurício, o professor Maurício Tomasquim é excelente, a da Flávia idem, eu vou até deixar o nosso jornalista Paulo depois, Eu mas não os tenho dois... posição. Eu acho que eles alertaram bem para o incômodo, a complexidade dos cortes. É um fato, não podemos inventar. Cortes implicarão em dificuldades operacionais e, por vezes, até injustiças. Portanto, o melhor seríamos não ter cortes. Para não ter cortes, nós deveríamos usar o lado racional do consumidor, o lado da escolha do consumidor. O lado da escolha pode ser pela consciência do consumidor, um programa como este ajuda muito, estamos tendo resultados, veja o caso das lâmpadas eficientes que estão sendo vendidas a rodo, ou pode ser por outros sinais, que é o sinal econômico. Alguma forma que venha, principalmente, doutora Flávia, não para aqueles consumidores de média renda e baixa renda, mas para os consumidores, vamos dizer assim, mais elásticos, um sinal econômico mais forte que permita, que induza uma racionalidade econômica. A senhora concorda, o professor Maurício com certeza também, que se conseguirmos levar a sociedade a economizar, seja por consciência, seja por uma resposta econômica, minimizando ou até eliminando os cortes, nós seremos mais justos. Eu acho que isso não depende tem da dúvida. linha divisória que o governo Claro, escolher. concordo em com a nível doutora de Flávia. consumo. Claro, concordo com a doutora Flávia. Mas há, sem dúvida, uma capacidade enorme de racionalização no nível residencial e comercial, notadamente. No nível industrial, bem diz o doutor Paulo Ludman, eles vão cumprir a cota. Vão cumprir, querem apenas flexibilidade para negociar momentos e algumas estratégias específicas. Chegamos, portanto, na questão do residencial e do comercial e do pequeno industrial. Eles têm como, de fato, conservar energia. Fazendo isto, não há dúvida que a possibilidade ou a duração dos cortes serão reduzidas enormemente. Não cabe aqui, como nós já comentamos, dizer se falta investimento ou não, mas cabe uma observação. Eu acho que, agora sim, o nosso jornalista, eu acho que, ok, o Estado pode agir diretamente, mas é interessante que existe um enorme interesse da iniciativa privada de investir. Eu acabo de vir agora com o professor Adriano da inauguração de uma comercializadora Duke. Alguém que está apostando no nosso mercado de energia privado. O professor Maurício disse que não havia interesse em transmissão, não é verdade. Nos últimos anos, até 1980, o crescimento da transmissão no Brasil foi de 1%. Nós estamos deixando de portar Hoje está... 1.500 Professor, megawatts. eu não te interrompi. Mas professor, por favor, portar 1.500 megawatts no sul. Ninguém, nosso ouvinte não vai vertendo escutar, água nosso no sul. telespectador não vai escutar. Está faltando Eu acho 15 que, mil professor, quilômetros por favor, de linha. por favor, por favor, professor. É importante dizer, eu tenho dados, o professor, como um economista que deve respeitar os dados e sabe bem disso. Nós, a partir de 98, passamos a ter um crescimento da transmissão fortemente, eu diria mais de 90%, com capital privado, de 7% a 8% ao ano. Se hoje temos o maior sistema interligado do mundo, é graças à Norte-Sul, a linha Norte-Sul, feita no ano de 98, que permitiu o Nordeste e Norte estar interligado ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os outros países não têm tamanha interligação, doutor Paulo. Então, eu não quero aqui fazer propaganda, não é esta a intenção. Mas eu quero dizer o seguinte, é um bom momento para apelarmos exatamente para o capital privado. Os geradores, pequenos e médios portes, cogeração, geração grande, e eles estão vindo, eles estão querendo investir. Nós não podemos deixar esta oportunidade para tê-los. Acho que o nosso jornalista colocou bem. Não havendo capacidade... 49 termoelétricas que tem no plano? Quantas estão em construção, Afonso?
Não, 15. nós temos, 15. Nós temos Paulo uma Nunes, série. por Não favor. tenha dúvida. Nós temos. Professor eu posso- Adriano, Não. me ajudem. Não, Me ajudem. nós temos Ele uma tá enrolando série aqui. de Ele tá dificuldades, enrolando tivemos aqui, uma cara. série de dificuldades, sem dúvida, tivemos uma série de dificuldades com as Ninguém termoelétricas, investiu nada. mas parece que as dificuldades foram o seguinte, o governo, talvez por alguma Quantas termoelétricas estão sendo alguma construídas? falha interna, disse, não, Doutor não quero. Afonso, quantas hidrelétricas estão sendo construídas? Qual era o plano? Qual era o objetivo? Em que data? Perfeito. Eu estou exatamente respondendo isso. As termoelétricas emergenciais, que nós chamávamos, estão acontecendo, muitas delas com algumas dificuldades que fogem absolutamente ao controle do governo, como, por exemplo, questão de licenças ambientais, como, desenho por exemplo, ações do Ministério Público. E nós estamos num regime de direito e jamais algum agente poderá usar do governo para quebrar a estrutura legal. Agora, temos que colocar que o governo está tomando as providências para compensar aquelas que não entrarão. Porque existe sim um plano, este plano tinha dificuldades, dentre ele o preço do gás, o ministro Zé Jorge está colocando a solução, deve ser publicada a semana que vem, tem outras dificuldades, mas as dificuldades estão sendo resolvidas. Finalmente, Esta o governo questão, vai bancar não, parte disso. Finalmente, vai bancar parte disso. Não é isso. Precisou chegar não é nessa isso. situação Não. para Não, chegar a Petrobras nessa está conclusão. Não é bancando, isso. a Petrobras está construindo a maioria das térmicas não, e vai bancar o gás. Não, eu acho que o economista o Maurício não está acompanhando tremendamente, detalhadamente a imprensa. A Petrobras não irá bancar, irá sim ganhar, inclusive, com isso aí, que ela cobrará por este efeito, por essa conta de débito e crédito. Mas é muito detalhe técnico, eu não vou entrar. O que eu acho importante dizer é que nós estamos necessitando, neste momento, da colaboração de todo consumidor, pequeno, médio e grande. Não há outra alternativa, isso é bom que se diga, para reduzir os impactos na sociedade. Portanto, eu uso esse momento final que eu tenho aqui para conclamar o consumidor brasileiro para contribuir com esse difícil momento que estamos enfrentando. Eu tenho 1 minuto de programa. 1 minuto. Se algum dos dois que estão na rodada e que foram prejudicados, porque essa não é a dinâmica desse programa, então fica difícil administrar isso. Se tiver alguma observação compatível nesse minuto, eu cedo a palavra. Eu falo segundos, digo o seguinte, o que a sociedade tem que ter consciência é que nós vamos chegar em novembro, possivelmente com os níveis muito baixos e o racionamento, da maneira que houver, vai avançar até que as chuvas definam o ano seguinte. Então, eu estimo março, abril, ou seja, é uma vivência de 8 meses. Olha, eu queria só terminar, aproveitar esses segundos. Pena que a gente realmente fugiu um pouco das soluções para a crise que a gente está vivendo. Mas como o Afonso colocou, eu acho que não vamos ficar dependendo de governo. Chega de paternalismo. O novo governo quer a ajuda de todo mundo. Todo mundo tem que ajudar a resolver essa crise. É óbvio que o governo teve culpa. Como foi colocado bem na Califórnia. Quer dizer, tem vários culpados. E o momento não é de encontrar culpados. O momento é da gente se juntar e tentar resolver essa crise. Não vamos ficar naquela época, volto a dizer, da ditadura onde o governo resolvia tudo. Na democracia, é preciso a participação de todos. É preciso que todo mundo colabore, tenha voz e que se faça justiça. Eu ia responder assim, a doutora Flávia, nesse minuto eu vou responder, eu tenho toda a razão. A tarifa, a gente tem que usar a tarifa. Agora, vamos usar a tarifa de modo coerente. Quer dizer, não vamos poder tarifar quem consome 100, quem consome 200, igual quem consome 1.000, 1.500, 2.000. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que o governo vai ter Mas o bom até senso agora o que foi de fazer informado isso. foi justamente o contrário, Não há nenhum, o que não há nos nenhum, preocupa que eu gravemente. saiba, não há nenhum pronunciamento oficial ainda. Eu acho que essa comissão foi feita agora, Exatamente. está se falando muitas coisas, muita bobagem, muito Exatamente. pânico para a sociedade. Eu acho que a sociedade pode estar tranquila, que ela vai ajudar, ela sempre compareceu ajudando a resolver problemas muito maiores que esse e vão parar de provocar a sociedade, de fazer alarme falso. O tarifaço foi anunciado pelo próprio governo. Pela Folha de São Paulo. Não, o tem Estado nenhum de São dado, Paulo. Não foi nenhum discurso nada. oficial Foi do um governo. pronunciamento. Não há Tá nenhum certo? pronunciamento oficial O do ministro governo. Parente, certamente, na sexta-feira, vai se pronunciar pela primeira vez oficialmente, dizendo A gente quais serão as espera. medidas do governo. Até agora, tudo é boataria, Tomara. e boataria da pior espécie, que é aquela que levanta pânico na sociedade. Tomara. E isso é um dever que a gente tem de não levar a sociedade ao pânico, e sim tratar para que não ocorra problemas de segurança, de hospitais, etc., É o como que foi a gente colocado aqui na espera. Califórnia. Esse programa Roda Viva tem um ponto em comum com a história do racionamento. Chegou uma hora e tem que terminar. Não há como prosseguir esse debate que mereceria mais tempo. O que eu acho que é possível fazer
em nome da TV Cultura, é assumir o compromisso de que nós vamos voltar a discutir essa questão tão logo a gente tenha as normas estabelecidas e tenha um mínimo de clareza sobre o assunto. Como jornalista, que tenho 30 anos de profissão, eu deixo claro aqui que é preocupante para os profissionais de comunicação a desinformação em que o assunto está mergulhado até o momento. Desinformação esta que demonstra claramente que o governo não estava preparado para a questão. Esse é um ponto de vista pessoal meu e a experiência... Eu endosso a uma clara descoordenação que a gente percebe. 30 anos de profissão. 30 anos, 34 anos fazendo isso. E não se trata aqui de levantar alarmismo ou não alarmismo. O objetivo desse programa, evidentemente, é transformar isso num debate. Tanto assim que não há alguém que possa personificar aqui a questão a ser debatida, porque não há uma pessoa no Brasil hoje que teria condição de dar resposta a esse problema. Né? É um tema preocupante, né? As questões são extremamente graves, não há uma clareza e a sociedade precisa, sim, da orientação do governo. A responsabilidade por solucionar essa questão é indiscutivelmente daqueles que foram eleitos e colocados no poder para solucionar os problemas brasileiros. Disso não há como fugir. Os consumidores podem colaborar, a imprensa tem todo o interesse, a imprensa responsável de discutir o assunto, de tratar a questão com responsabilidade, e é isso que nós estamos fazendo aqui, mas eu lembro que nesses 30 anos de janela, as situações em que vivemos episódios parecidos, não do ponto de vista do racionamento, mas questões econômicas em que havia tão pouca clareza como está havendo até agora, foram situações muito complicadas para o país. Eu tenho a maior esperança de que isso seja solucionado na próxima sexta-feira, que o governo apresente um plano claro, preciso, para que as pessoas, as empresas e as instituições se manifestem, mas o que a gente pode fazer no âmbito aqui limitado do Roda Viva é esse debate. Portanto, nós vamos voltar ao problema. Todas as mensagens serão encaminhadas ao doutor Afonso, que evidentemente é quem tem aqui a principal responsabilidade, a representação do governo. Foi um número recorde de manifestações e eu espero que com isso a gente esteja dando alguma contribuição para que esse debate se aclare e que a gente tenha até a oportunidade de ter energia para continuar toda segunda-feira às 10h30 da noite, né, apresentando o nosso Roda Viva sem nenhum problema. Uma boa noite, uma ótima semana, obrigado aos participantes e até a próxima segunda-feira.